É nosso convidado Rui Chantilal, é especialista em cibersegurança. Senhor Engenheiro, boa tarde, obrigado pela sua presença. Obrigado, boa tarde. Este problema mostra que nós estamos cada vez mais vulneráveis à medida que dependemos cada vez mais da tecnologia. E quando eu digo nós, falo do universo, do globo, não é? Do mundo. Boa tarde, obrigado. Sem dúvida que sim. Repare, cada vez mais nós tiramos maior partido das tecnologias de informação para sermos mais eficientes, mais eficazes a comunicar. Aliás, um exemplo que eu costumo dar é o exemplo da pandemia, felizmente já lá vai, mas se a tecnologia não estivesse lá presente, na verdade a nossa vida tinha sido muito mais impactada do que foi. O teletrabalho, a telescola, as encomendas online, a comunicação com os familiares. Portanto, a tecnologia tem-nos trazido muito de bom, mas a verdade é que a evolução também traz riscos associados e esses riscos são muito mais suscetíveis de serem sentidos quando a tecnologia nos falha, que é algo que nós hoje em dia já consideramos como uma commodity no dia-a-dia. Portanto... Engenheiro, vamos ao caso concreto. Neste caso, há um software bastante vulgar, principalmente entre as grandes empresas, que na interação com o Windows provoca uma falha, um problema. Sim, portanto, o Windows é o sistema operativo mais utilizado no mundo todo, como sabe, e estes exemplos, todas estas empresas que foram afetadas, nos seus terminais, estavam a utilizar o sistema operativo Windows. Isto é um software que é da CrowdStrike, que é um fabricante, é uma empresa que ontem valia mais de 80 bilhões, hoje vale um bocadinho menos, devido ao que aconteceu, que naturalmente e como parte... Ironicamente, especialista em cibersegurança. Especialista em cibersegurança, que o que faz é vende soluções, e uma das suas soluções é o sensor Falcon, que instala nos terminais dos computadores por forma a inspecionar o tráfego e conseguir bloquear os ataques em tempos reais. E, portanto, fazendo uma analogia para quem não é da área da tecnologia, é um bocadinho como uma fechadura inteligente que está instalado no Windows, que está a monitorizar o que se está a passar e depois tem a capacidade de bloquear. Portanto, como eu explicava, estes computadores que asseguram estas funções, que tipicamente o sistema operativo que mais é utilizado é o Windows, da Microsoft, e que há muitas situações nas quais estas empresas contratam um software adicional, que é da CrowdStrike, que está instalado nestes terminais e que garante um nível de proteção maior a estes equipamentos porque consegue identificar ameaças e bloqueá-las em tempo real. A questão é que este fabricante, a CrowdStrike, que tem este componente, esta fechadura inteligente a correr nos sistemas operativos Windows, tal e qual como acontece, por exemplo, com os nossos telemóveis, envia atualizações de software que melhoram ou questões de segurança, ou performance, ou funcionalidade. Mas também provocam conflitos. Que é o que aconteceu neste caso. Ou seja, na última atualização, o pacote de atualização traz um ficheiro que está danificado. Um único ficheiro está a causar este impacto todo. O que acontece? Quando as pessoas ligam o computador, quando o Windows vai iniciar, encontra um ficheiro danificado no seu sistema core e entra em modo de loop de blue screen of death, na realidade, que faz com que o sistema não consiga levantar. O grande problema nestas circunstâncias é que, em condições normais, haveria uma correção dessa atualização, que era enviado para todos os computadores e ficaria resolvido. O problema é quando, como o Windows nunca chega efetivamente a ficar operacional, não consegue receber este update remotamente ou via internet. O que faz com que seja necessária uma intervenção física em cada um destes terminais. E aí é que está o problema. É alguém ter que ir manualmente resolver o problema nestes terminais. Que é um processo muito demorado. Por isso é que este impacto continua a sentir-se, mesmo que a empresa garanta que o problema já está, nesta altura, identificado e resolvido. A resolução é relativamente simples, demora 30 segundos. O problema iniciar o computador? Tem que se apagar um ficheiro e reiniciar o computador, que é a forma, é o workaround. A verdade é que fazer isto em muitos computadores é, de facto, um processo muito demoroso. Há empresas portuguesas que não foram afetadas. Boa parte destas empresas testam todas as atualizações antes de as implementarem no sistema. Foi este o principal segredo ou não? Eu creio que não foi esse o caso, porque as empresas testam esse tipo de atualizações quando se tratam de servidores, porque os servidores são infraestruturas que têm aplicações que servem muitas pessoas e que são muito críticas e que são processos planeados com muito cuidado. Nos terminais, geralmente, não é tão comum assim haver testes quando é uma pequenina atualização. Então como é que se previne este tipo de situações? Como é que se evita que isto possa
voltará a acontecer Olha, eu diria com novas atualizações? Eu diria que a palavra-chave aqui é a palavra da confiança, que é quando uma empresa compra um software, é uma empresa que vale mais de 80 bilhões e que Agora instala um software de segurança no seu computador, deve, à partida, ter um elo de confiança e, portanto, de facto, isto não deveria ter acontecido. A forma como se previne, previne-se através de planos de contingência, em que, hipoteticamente, se avalia se um dia isto acontecer, o que é que eu faço? Mas não é suposto acontecer. Por outro lado, temos que também perceber uma coisa, que é a tecnologia ajuda-nos 365 dias por ano, ninguém dá por ela quando tudo funciona bem. Toda a gente dá por ela quando a coisa naturalmente realmente não funciona pelo melhor. Mas, curiosamente, nós em Portugal temos aqui uma circunstância em que, enfim, o impacto é muito relativo relativamente a outros países, nomeadamente o Reino Unido, onde nesta altura está a decorrer uma reunião de emergência do Governo, precisamente para tratar desta questão. Porquê é que há este diferencial entre países quando acontece um apagão com esta magnitude? Este software é usado tipicamente por grandes empresas e médias grandes empresas. E não é o software comum que uma pessoa instale numa PME ou que instale na sua casa, porque para isso existem outros softwares que não o da CrowdStrike, tipicamente. A minha leitura é, ou existem outros fabricantes que estão mais bem posicionados comercialmente em Portugal e são esses mais usados, embora a CrowdStrike seja líder mundial, ou efetivamente não existe tanto investimento como existe nestes países. Ou seja, o facto de hoje não estarmos a ser tão impactados pode querer dizer que nós não temos tantas fechaduras inteligentes instaladas como têm lá. No dia em que corre mal esta questão, nós não nos acontece nada porque não temos a fechadura. Mas, eventualmente, no resto dos dias em que corre bem, talvez não tenhamos um nível Há um maior de proteção tão alto. investimento e há uma maior disponibilidade e também outro tipo de evolução tecnológica em países como o Reino Unido. Sem dúvida, e também tem a ver com a dimensão das empresas, não é? Porque se nós olharmos para o parque de empresas que existe no Reino Unido, o seu poder económico, acho que não é comparável com as que nós temos aqui em Portugal. E, portanto, talvez seja por isso que a grande parte das empresas que estão a ressentir-se mais são as multinacionais, são as grandes empresas. Sr. Engenheiro, mais de 1000 voos cancelados em todo o mundo, são os dados que nos chegaram até agora. A área do transporte aéreo, de resto, é sempre uma das mais afetadas com estes apagões informáticos. Fica em causa a própria segurança dos aviões e dos passageiros? Eu falo dos aviões que já estão em operação, não aqueles que vão levantar e que já estão a aterrar, mas aqueles que estão ainda no ar. Eu diria que ficariam se as empresas não tiverem planos de contingência para essas situações críticas. Ou seja, repare, não conseguir embarcar um passageiro é muito menos crítico do que garantir a aterragem de um voo que está neste momento em curso. E, portanto, poderia de facto ser crítico se não existissem planos de contingência para prever este tipo de situações. E para as situações limite, creio que existam planos de contingência e, como tal, não diria que seja crítico. Mas existem serviços críticos no Reino Unido que foram afetados, como, por exemplo, serviços de emergência, hospitais, existiam intervenções cirúrgicas que tiveram que ser adiadas e, portanto, é possível que morram pessoas por causa disto. Isto, sem dúvida. Que é a parte mais grave. Depois há a questão dos custos, que normalmente nestes casos são milionários e são difíceis de prever, porque nesta altura, apesar de o problema alegadamente já estar resolvido, continua a provocar um grande impacto e grandes constrangimentos. Sem dúvida, da perspectiva de valorização financeira, além da CrowdStrike estar a ser afetada no mercado, as grandes empresas que foram afetadas sem ter culpa direta, não é? Também as suas ações estão a sofrer porque os investidores estão, de facto, receosos sobre o impacto que vai ter neles. E, de facto, como dizia, tem a ver com o tempo de recuperação, porque como a correção não é automática e tem que ser realizada manualmente, é morosa e, como tal, existirão impactos e as próprias seguradoras também estão a ser impactadas, porque depois poderá haver consequências de serem ativados seguros para tentar cobrir este tipo de impacto. Sr. Engenheiro, nós normalmente temos uma grande preocupação com as chamadas formas convencionais da guerra, ou seja, os bombardeamentos, a utilização de armas em geral, os ataques que são feitos por ar, por mar, pelo solo, mas há a chamada guerra cibernética, que pode provocar, de facto, efeitos devastadores e, como há pouco ouvimos, colocar em risco a vida de muitas pessoas. É preciso dar uma especial importância também a este aspecto. Sem dúvida, eu posso partilhar uma história de um hospital nos Estados Unidos que tinha um serviço no qual monitorizavam remotamente pacientes cardíacos. Utilizavam um dispositivo
e tinham um tempo de resposta contratado para o caso de ser detectado um determinado padrão. Esse hospital foi atacado com um ataque de ransomware, todos os seus sistemas ficaram inoperacionais e, de facto, morreu gente e eles pediam um resgate para libertar o sistema e acabaram por ter muitos problemas legais porque não conseguiam cumprir o seu contrato. Isto é um pequenino exemplo do que é que um ataque cibernético pode fazer. Portanto, de facto, nós, quando assentamos os nossos processos, seja de negócio, seja pessoais, seja governamentais em sistemas de informação, existem estes riscos que têm que ser, de facto, precavidos e precisamos de pensar neles de uma forma estruturada. Sr. Engenheiro, obrigado pela sua presença nesta edição. Rui Chantilal, especialista em cibersegurança.